E no nosso quadro de saúde dessa tarde, patrocinado pela Unimed Costa Oeste, nós vamos conversar com a doutora Cristina Beffa, que vai explicar um pouquinho pra gente sobre embolia pulmonar. Que muitas pessoas ficam, mas o cirurgião vascular, como que atua nesses casos? Ela vai explicar um pouco pra gente também nesse bate-papo. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde, obrigada pelo convite, estar aqui de novo sempre é muito bom. A gente que agradece o tempinho lá, a correria do consultório, mas deu um tempinho hoje, né, doutora? Exatamente, é isso mesmo. Então, doutora, eu quero que você conta pra nós o que é tão falada embolia pulmonar. Então, a embolia pulmonar, ela se refere a uma obstrução de total ou parcial de um ou mais ramos das artérias pulmonares e frequentemente causado por um coágulo de sangue que vai migrar através da circulação das veias e vai lá atingir o pulmão, obstruindo a circulação do pulmão. É interessante que os dados do IBGE, eu tenho o último que eu vi de 2022, foram mais de 10 mil casos de embolia pulmonar diagnosticados no ano. E foi um pouquinho mais baixo até do ano anterior, que foi de 2021, que teve a pandemia, teve o Covid, daí teve um aumento muito significativo dos casos de embolia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Mas mesmo assim a gente acredita que esse número ainda é subestimado, porque nem sempre é fácil diagnosticar a embolia pulmonar, ela pode se confundir com outros quadros de insuficiência respiratória e também ela pode ser causa de morte súbita. Então, eu acho que é bem interessante as pessoas estarem cientes, compreenderem, saberem um pouquinho dos sintomas e, na suspeita, procurar um atendimento médico de urgência. Doutora, já que você comentou, então, eu quero que você fale pra gente a relação da embolia pulmonar e a trombose. Existe essa relação das duas? Justamente porque a trombose venosa, existem outros tipos de embolia. Tem a embolia gasosa, que é infusão de ar na veia, tem a embolia gordurosa, que acontece em cirurgias plásticas, né, por lipoaspiração e lipoescultura, principalmente se injetar a embolia gordurosa é a infusão de um êmbolo de gordura na veia que vai entupir o pulmão. Mas é bem raros esses casos, a maioria é por coágulo de sangue mesmo, mas a principal associação é porque a trombose venosa profunda é a maior causa de embolia pulmonar. E por que o destino final é o pulmão? É justamente por causa da anatomia das veias. As veias, elas lá nas extremidades, elas começam pequenininhas, vão se confluindo, vão ficando cada vez maiores até atingir as câmaras cardíacas direitas. O sangue de retorno ele vem todo para o coração, do lado direito, do coração ele bombeia para o pulmão, que vai receber o oxigênio, aí depois do sangue oxigenado ele volta para o coração e vai ser distribuído pelo corpo. Só que das extremidades até o coração, as veias vão aumentando. Então, um coágulo que se forma lá na perna, ele vem facilmente até o coração. Mas do coração para o pulmão, as veias, os vasos vão se diminuindo. Então, esse êmbolo que deslocou lá da perna, ele se desloca através da circulação e vai entupir uma circulação do pulmão e vai causar esse comprometimento pulmonar. Então, a associação é porque a maior causa é a trombose venosa mesmo. E o que provoca, doutora? Existe, assim, casos, assim, que diz, por causa disso que ocasionou a embolia pulmonar? Existe o que a gente chama de fatores predisponentes, né? São basicamente os mesmos da trombose venosa. E tá principalmente relacionado com a imobilização e com a estase venosa. Então, paciente que estão muito parados, né, acamados, hospitalizados, pacientes graves, né, com infecções graves, já com doença cardíaca prévia, com doença pulmonar prévia, gestantes, que a estase venosa é maior, tabagistas, obesos, mas principalmente aqueles casos também de traumas grandes, fraturas de grandes ossos, cirurgias de grande porte que a pessoa vai ficar imobilizada. Então, esses são fatores bem importantes para causar trombose e embolia. E também as trombofilias, né? Se você não tem nenhum fator de risco, mas você geneticamente o teu organismo ele produz mais coágulos, ele é mais assim, facilitador de formação de coágulos. Então, esse caso também é importante a predisposição. E se você já teve trombose ou embolia, você tem mais chance de ter recorrência. Então, também é um fator predisponente, a história familiar e pessoal da pessoa. Uhum. E doutora, os sintomas, como você até falou pra gente no início do bate-papo, é importante a gente falar para as pessoas identificar e logo procurar ajuda, né? A gente tem que entender assim que a embolia pulmonar, quando ela é mais grave, ela pode causar
a insuficiência respiratória e até falência cardíaca. Então, isso vai levar, o paciente pode morrer de embolia pulmonar. Mas os principais sintomas, assim, é falta de ar, uma canseira inexplicável de início súbito. O paciente pode ter também tosse com sangue ou sem sangue, pode ter dor torácica, porque se esse êmbolo pegar lá na extremidade uns vasos do pulmão, ele pode até fazer infarto pulmonar, faz necrose por falta de circulação. Então, pode ter muita dor torácica. O paciente ainda pode ter sintomas de hipóxia, que é a baixa do oxigênio do sangue. A gente pode medir por aqueles aparelhinhos que tinha de oxímetro, que todo mundo comprou na época do Covid, né? Aquilo lá serve para medir a taxa de oxigênio do sangue. Então, quando baixa, às vezes a pessoa pode ficar com os lábios, com as extremidades azuladas, pode ter ainda vertigens, o coração pode dar uma acelerada, dar hipotensão e desmaios. Esses são os principais sintomas que são de alerta. E doutora, sobre o diagnóstico, quando a pessoa começou a perceber e vai procurar essa ajuda, como que funciona? Então, se o paciente tiver uma baixa suspeita clínica, às vezes a pessoa não está tão mal assim, a gente às vezes solicita um exame de sangue que se chama dedímero. Se o dedímero vier negativo, você exclui completamente trombose e embolia. Mas se ele vier positivo, não é sinônimo de embolia. As pessoas acham que deu dedímero alto, já vai ser trombose e embolia. Não, são várias as patologias que causam aumento de dedímeros, entre elas a embolia. Mas se o dedímero for positivo e você tiver uma alta suspeita clínica, né, o paciente com grande chance, aí a gente pede uma angiotomografia de tórax com contraste, que daí vai confirmar lá a obstrução das artérias pulmonares. E após essa confirmação, doutora, como que é o tratamento? É cirúrgico, é medicamento, como que funciona? O principal tratamento é o uso de, assim como da trombose, é o uso de medicamentos anticoagulantes. E daí, por uma extensão de 6 a 12 meses, alguns pacientes talvez vão ter que usar o resto da vida. Mas a gente, naqueles casos de TEP maciça, que o paciente está muito mal, às vezes precisa ir para uma UTI, oxigênio, todo um suporte, nesses casos com grande risco de morte, às vezes a gente pode fazer os trombolíticos e a cirurgia, que é a trombectomia para retirada dos coágulos. Só que isso são procedimentos de exceção, porque são procedimentos bem complexos, que têm muito risco de complicação, principalmente sangramento inclusive cerebral. Então, naqueles casos que a pessoa está com uma instabilidade hemodinâmica aí, que vai ou para o trombolítico, que é esse trombolítico? São medicações na veia que vão dissolver o coágulo. É diferente do anticoagulante. O anticoagulante, ele deixa o sangue um pouquinho mais fino e não deixa o coágulo se estender mais, e o teu próprio organismo vai absorver. E o trombolítico não, ele vai lá e dissolve, mas com maior risco de complicação. E a trombectomia é por cirurgia mesmo, você vai lá e tira o coágulo lá do pulmão. Mas são exceções, casos selecionados. Eu até falar, né, doutora, em último caso, quando vocês avaliam o paciente e vejam, não, essa é a única solução para a gente tentar reverter esse quadro, né? Tanto porque, assim, o tratamento anticoagulante, quando ele bem indicado, se ele for adequado, for prontamente instituído, ele é altamente efetivo para diminuir risco de recorrência e de morte por trombose. Essa é a boa notícia. Doutora, como que funciona a questão da ação conjunta entre você, cirurgião vascular, e o pneumologista nesses casos? Porque tem que ter essa ajuda também conjunta, né? Até o vascular acaba atendendo bastante, justamente pela sua associação de trombose e embolia, que é bem grande, então o vascular acaba atendendo muitos casos de embolia, né? Às vezes, na vigência de uma trombose, o paciente desenvolve uma embolia e você acaba atendendo. Mas até, eu acho que o primeiro, na maioria dos casos, quem atende primeiro é o médico de urgência e às vezes o médico intensivista de UTI. Depois vem o vascular, o pneumo, o cardiologista, né? Mas eu acho que o papel do pneumologista aí é principalmente de avaliar a capacidade pulmonar desse paciente e principalmente as sequelas, o acompanhamento das sequelas que ficaram no pulmão. E doutora, quais são as maneiras de prevenir, então, a embolia pulmonar, que é tão importante para a gente reforçar, para as pessoas não chegar a desenvolver e depois para tentar reverter, como você falou, assim, muitas vezes é arriscado?
Assim, para a gente evitar, as maneiras como a gente evita são as mesmas que a gente evita a trombose. Então, manter-se uma alimentação saudável, manter-se ativo, exercícios físicos regulares, uma dieta saudável, manter-se no peso ideal. Se está obeso, emagreça. Se é tabagista, suspenda o tabagismo. Uso de meias elásticas, se tiver varizes de grosso calibre, trate essas varizes. E naqueles casos de alto risco, a pessoa está acamada, hospitalizada ou vai passar por uma cirurgia de grande porte, aí nesses casos muitas vezes é necessário a profilaxia medicamentosa, que é o uso do anticoagulante em doses profiláticas. E no caso, doutora, da cirurgia de varizes, como que é a atuação para a prevenção, então, dessa embolia pulmonar também? Então, assim como na cirurgia de varizes, eu acho que qualquer paciente vai ser submetido a alguma cirurgia de um porte um pouquinho maior, ele deve ser avaliado antes, como um todo, para ver o grau de risco. Como que a gente faz isso? Existem scores, existem questionários que você vai ter uma pontuação. Se você for uma pessoa de baixo risco, às vezes a gente, assim como na cirurgia de varizes, aí a gente só faz os métodos físicos, né? O que é os métodos físicos? Assim que passa a anestesia, quanto antes possível, estimular o paciente a começar a se movimentar, a caminhar, fazer aqueles exercícios de dorsiflexão dos pés, né? O uso das meias elásticas. Em algumas cirurgias, que nem abdominais, plásticas, eles usam até aquelas botas pneumáticas durante a cirurgia. Também é excelente, mas na vascular, na varizes, não tem como, que a gente vai operar as pernas, né? Então não tem como colocar essas botas. E se o paciente for classificado de alto risco, além desses métodos físicos, ainda a gente entra com uma profilaxia medicamentosa, que é o uso de anticoagulante na dose profilática por alguns dias após a cirurgia. Viram só, gente, quantas explicações interessantes que a doutora Cristina passou para a gente nesses cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo para prevenir a embolia pulmonar e até como que funciona os casos de tratamento. Doutora, obrigada novamente, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Esse foi o nosso quadro de saúde. Até a próxima.